de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse texto ele tem algo muito interessante e ele é muito profundo, mais do que talvez a gente possa compreender. E aí quando ele fala aqui de amor, equilíbrio e poder, ele está falando da essência humana. Mas diferente dessa essência humana, muitas vezes nós estamos ficando com aquilo que é o oposto dessa essência. E aí ele fala, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor, de equilíbrio e de poder. E aí quando a gente vai olhar para cada camada, amor, equilíbrio e poder, o que é isso? O amor é a sua capacidade de amar e se sentir amado. E essa sua capacidade de amar e se sentir amado, ela veio de experiências da sua vida. E talvez você pensou assim, né? Eu precisava ser amado pela minha mãe, precisava ser amado pelo meu pai, da maneira que você imaginava que tinha que ser amado. E aí, a forma que você entendeu ou sentiu que deveria ter sido amado, ela correta ou não, ela vai dizer sobre a sua capacidade de amar e se sentir amado. E quando isso não acontece, ou porque de fato esse amor não ocorreu, ou porque além disso, você fez uma expectativa do que não era, ou não aconteceu como você gostaria que acontecesse, a gente vai lá para a segunda camada, vai dizer como que foi o equilíbrio. Quando você não se sente amado, a primeira coisa que acontece, você começa com os excessos da sua vida. Então se Deus nos deu espírito de equilíbrio, quando nós não temos esse equilíbrio, nós temos uma vida em desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele vai se manifestar na sua vida de outras formas. Então sabe aquela pessoa que está trabalhando demais, está estudando demais, está comendo demais, está vivendo uma vida social demais. Ou seja, está em desequilíbrio, ou está de menos, ou também está de mais. Você está fora dessa essência. Mas como viver uma vida de poder? Se você está desestruturado ali no amor, no equilíbrio e no poder. Como viver o poder? Esse poder é quando você está bem certo, está bem estruturado daquilo que você sabe que Deus te deu, os atributos da sua identidade. Então a gente entende assim, quando você não se sente amado, você vive uma vida de desequilíbrio. Quando você vive uma vida em desequilíbrio, você não consegue assumir os atributos da sua identidade. E quando você não consegue viver os atributos da sua identidade, você deixa de cumprir aquilo que era para você cumprir. E aí você vive uma vida em quê? Com medo, com covardia, não fazendo aquilo que era para você fazer. Falando assim, mas e se eu fizer isso e excluírem? E se eu fizer isso e não me aceitarem no meu ambiente? E se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Esse é o desequilíbrio. Moisés, mas você não sabe. Eu vim de um contexto onde o amor, eu queria muito ter sido amado, mas eu não tive essa oportunidade. Isso acontece sim ou não, gente? Nem todo mundo, a gente não escolhe. Mas aí quando a gente olha para a mensagem de salvação, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para a Bíblia, aí sim nós entendemos aonde nós podemos ser aperfeiçoados no amor. Amém, igreja? Então, às vezes você é aquela pessoa assim que me ouviu falando assim, mas eu não tenho nem mãe, não tenho nem pai. Eu não tive mãe, pai, mas fui ausente. Como é que eu vou me sentir amado, Moisés? Aperfeiçoa o seu amor aonde, gente? Deus, Jesus. Que aí quando a gente vai lá em João 3,16, o que vai dizer? Olha só o texto, gente. João 3,16, o que vai dizer lá? Olha o texto. Porque Deus tanto amou. Olha só, eu não me sinto amado. Então está faltando você olhar para o que as Escrituras dizem e curar isso. Aonde? Em Deus. Naquilo que Ele nos deu. E aí sim, nós podemos começar a viver naquela essência, na essência daquilo que Deus nos chamou. Aí sim, nós podemos abandonar de vez o que é medo, o que é covardia, e passar a fazer coisas. E quando a gente para e ora e pensa, a gente nem entende, nossa, como é que isso aconteceu? E aí você não está mais agindo em você mesmo. Você estará agindo na essência, aquilo que Deus te deu. Isso é muito poderoso. Quanto mais você entender isso, mais dentro do poder, mais dentro da missão, vocação e do propósito, você vai caminhar. Feche seus olhos, quero orar por você.